mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Pode orar por nós, já. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia na tua casa. Obrigado, Pai, por termos saúde para estar aqui, para louvar, para engrandecer o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e somos agradecidos pelo teu amor e pelo teu poder. Senhor, nos abençoa, Pai, mais uma vez nessa noite, através da palavra que será ministrada. Que o Senhor traga a palavra de vida ao nosso coração e que o Senhor use o nosso pastor, o teu anjo da igreja, para falar palavras de vida que vem de ti ao nosso coração. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós começamos essa série de mensagens e dissemos que esse é o segundo grande discurso de Jesus. E o pano de fundo, meus irmãos, desse discurso de Jesus é que, observando aquelas pessoas que estavam à sua volta, Jesus sabia que muito serviço tinha a ser feito. E aí Jesus olha agora para os seus discípulos e ele vai dizer: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E então, meus irmãos, nós começamos a ver há 2 domingos atrás, dos versículos 1 até o versículo 4, que Jesus escolhe ali 12 homens para que andassem junto com ele. Jesus chamou aqueles discípulos, aqueles 12 homens de apóstolos. E não apenas isso, mas Jesus também revestiu-os com autoridade e poder. E nós vimos, meus irmãos, que para ser um discípulo de Cristo, não basta querer. Tem ali que ter o seu nome escrito no livro da vida. Tem que ser escolhido por Deus, assim como esses 12 homens foram escolhidos por Jesus. Portanto, não basta eu querer, eu tenho que ter sido chamado e escolhido. Você do mesmo jeito. Você, se está aqui nessa noite, é porque certamente foi o Espírito Santo de Deus que o trouxe a esse lugar. Mas aí, meus irmãos, uma vez que Jesus separou aqueles 12 homens, que Jesus andou com aqueles homens, ensinando-os, instruindo-os, agora Jesus manda que eles estejam em missão. Foi isso que nós vimos no domingo passado. E nós vimos que nessa missão, embora Jesus tivesse ensinado muitas coisas àqueles homens, Jesus ainda precisava dizer outras, dar outras informações, outras orientações, outras instruções. E Jesus disse: olha, vocês vão nessa missão que eu estou enviando vocês, mas vocês têm um objeto, vocês têm um alvo. Primeiramente, vocês precisam abordar os judeus, mas nós vimos que não apenas os judeus, primeiramente os judeus, mas depois os gentios. Depois nós vimos também que eles tinham uma mensagem a ser dita, e aquela mensagem precisava ser pregada, ou seja, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E finalmente Jesus disse aonde aqueles discípulos deveriam ir pregar essa mensagem. Nas cidades, nos povoados, nas casas, nos vilarejos. Jesus disse, inclusive, ele deu uma estratégia, olha só, ele disse: olha, ao mesmo tempo vocês precisam estar em locais que tem muitas pessoas, mas vocês também precisam ir de porta em porta, procurar famílias, falar de Jesus sobre essas famílias. Mas aí, meus irmãos, nem tudo são flores. Jesus disse no finalzinho: olha, vai ter porta que vocês vão bater, que não vão querer receber vocês. Tem cidades que vocês vão entrar e as pessoas não vão querer dar ouvidos a vocês. Eu terminei essa mensagem de domingo passado dizendo que o valor de uma casa, o que faz de uma casa ser muito ou pouco valiosa, não é os recursos,
ou não são os objetos que estão dentro daquela casa, mas o que faz uma casa valiosa, Marcos e Luzia, é se nessa casa ela foi acolhida a mensagem do Evangelho de Jesus. É isso que faz uma casa ser valiosa. É se a mensagem de Cristo entrou naquela casa e fez morada. Mas aí acontece, meus irmãos, que como Jesus mesmo disse, nem todos iam querer ouvir essa mensagem. Consequentemente, o juízo viria para eles. Mas hoje, Jesus agora vai fazer algumas advertências, meus irmãos, para esses discípulos que estão em missão, aqueles 12, e nós também. Jesus, no versículo 16, ele vai dizer: olha, e eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Olha só o que é que Jesus começa dizendo. Olha que garapa, Mateus. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. E nós sabemos como é que funciona uma ovelha. Uma ovelha é um animal extremamente frágil, extremamente vulnerável. Para começo de história, meus irmãos, uma ovelha, ela é um animal míope. Ela só enxerga de perto, de longe ela não enxerga quase nada. Aquilo que é muito bom para a ovelha, que é a sua lã, ela tanto serve para ajudar como serve para atrapalhar. Porque vocês imaginem uma ovelha que está com aquela lã em volta do seu corpo. Se ela cai dentro de um córrego, se ela cai dentro de um rio, aquela lã que serve para esquentar, ela vai ficar extremamente encharcada de água e pesada. E o que é que vai acontecer com essa ovelha? Ela vai afundar e morrer. Essa mesma ovelha que é vulnerável demais, ela está muito suscetível ao ataque dos animais, dos predadores dela, ou seja, os lobos. Portanto, meus irmãos, uma ovelha, ela, por obrigação, ela necessita de um pastor. Aquele animal tão frágil precisa sim de um pastor, para que cuide dela, para que proteja ela, para que traga alimento saudável para ela. A questão é, você se considera uma ovelha? Porque se você se considera uma ovelha, então ainda que você não concorde, ainda que você bata o pé, mas você também precisa de um pastor. Se você é uma ovelha, você necessita de um pastor. Só que nós sabemos também, meus irmãos, que o supremo pastor da igreja é quem? É Jesus. E Jesus é que toma conta de todos nós. Só que agora, nesses discípulos que estão em missão, Jesus está dizendo: olha, não é que eu vou proteger vocês. É evidente que Jesus protege, mas agora Jesus vai dizer: olha, eu estou enviando vocês como ovelhas lá para o meio dos lobos. Agora vocês imaginem a situação. Uma ovelha totalmente dependente do seu pastor, agora está sendo enviada justamente na presença dos predadores dela, daquela ovelha. E foi isso que Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu estou mandando vocês para o meio dos homens que são lobos, que são ferozes, que são violentos, que são agressivos e são perigosos. Só que aqui, meus irmãos, tem algo interessante que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, quem já brincou daquele jogo Campo Minado aqui? Alguém já brincou? Já brincou? O jogo é bom, né? É como se Jesus estivesse dizendo para você e para mim nessa noite: eu estou mandando você lá para o tabuleiro do jogo do Campo Minado. Mas para você, ovelha, para você e para mim, discípulos de Cristo, para nós andarmos no meio desse tabuleiro, desse campo minado, que é o mundo que nós vivemos, nós precisamos tomar certos cuidados, que o versículo 16 vai nos dizer aqui. O primeiro cuidado que nós devemos ter, meus irmãos, é que precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí você pode dizer: pastor, eu preciso ser prudente como a serpente. Você é extremamente venenoso, você é traiçoeiro, agressivo demais, ataca pelas costas às vezes, pega no susto. Será que era isso que Jesus estava dizendo?
se você fosse um enviado de Satanás, era exatamente isso. Você iria destilar o seu veneno, você iria promover o mal. Mas como você é um discípulo de Jesus Cristo, então o que Cristo está dizendo para você e para mim, além do que ele disse para os discípulos, é que nós precisamos ter a sabedoria que as serpentes têm, a astúcia, no sentido positivo que as serpentes têm. Aqui eu acho que Alberto é quem teve um pouquinho mais de contato com cobras, não foi, Alberto? Um bocadinho, não foi? Lá no sertão. Cobra, ela ataca de qualquer jeito. Cobra só dá o bote certeiro, meus irmãos. É por isso que Jesus está dizendo, olha, tenham a sabedoria das serpentes. Você precisa ir na certeza, você precisa ir na confiança. Uma vez assistindo um vídeo, o ar está muito frio aí, gente. Se tiver, esquenta um pouquinho aí, aumenta um pouquinho a temperatura do ar. Certa vez assistindo um vídeo, eu vi que um pesquisador colocou uma serpente dentro de um aquário e ali ela colocou um ratinho. E aquele ratinho andava de um lado para o outro, Tati e Felipe. E aquele ratinho andando de um lado para o outro, tentando fugir daquele aquário, mas estava tampado, ele não ia conseguir fugir. E a cobra bem quietinha lá, bem quietinha. Daqui a pouco aquele ratinho, eu acho que ele achou que aquela cobra estava morta. E quando aquele ratinho deu a primeira bobeirinha dele, aí a cobra fez. Deu um bote certeiro naquele ratinho. E vejam, meus irmãos, nós que somos discípulos de Cristo, que vivemos nesse campo minado, nesse mundo complicado de homens violentos, nós precisamos ter essa mesma sabedoria das serpentes. Precisamos tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que são avessas ao Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que não querem ouvir essa mensagem, pessoas que não querem viver essa mensagem e se incomodam, porque você é um discípulo de Cristo. Mas ao mesmo tempo que você precisa ser prudente como a serpente e promover o bem, ao contrário daquela serpente lá que atentou Adão e Eva, que promoveu o mal, nós precisamos ser sábios como as serpentes e promover o bem e nos desviarmos do mal. Ao mesmo tempo, precisamos ser simples como as pombas. A sua versão diz o quê, Diabo? Não maliciosos? 16. Isso. Astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Sem malícia, não maliciosos como as pombas. Quando nós observamos alguns textos bíblicos, principalmente aqui no Antigo Testamento, nós vemos que a pomba era considerada aquele animal puro, meio bobinho, que totalmente fácil de ser capturado, de ser uma presa muito fácil, Vitor, Diego. Mas o que Jesus está dizendo aqui, olha, sejam como as pombas, puras, não maliciosas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles 12 homens, e para você e para mim nessa noite, não se contaminem com o mal, não se misturem com as coisas erradas, não pratiquem as mesmas coisas que esses tais homens que se vestem de lobos praticam. Se você é um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, e se você está em missão, como Jesus ordenou, você e eu precisamos ser sábios como essas serpentes e nos afastarmos do mal, e ao mesmo tempo sermos simples como as pombas e não nos contaminarmos com a maldade desse mundo. Aí você vai perguntar, pastor, por que então que Deus me colocou num trabalho onde as pessoas, o meu chefe não quer saber do Evangelho? Por que então que na faculdade que eu estudo as pessoas são tão resistentes ao Evangelho? Por que na minha família as pessoas tapam os ouvidos quando eu vou falar de Jesus para elas? Lembrando, quem foi que enviou vocês para lá? Foi Jesus. E Jesus quer que você esteja nesse lugar, Cícera, Thomas, para que você faça a diferença. Porque Jesus quer que você seja sal e luz.
Porque desde a partir do momento que você se identifica como sendo luz nesse mundo tenebroso, você vai começar a trazer a luz de Cristo para as pessoas que vivem na escuridão. Você e eu precisamos fazer a diferença, porque tem pessoas que caminham no meio das trevas porque não conhecem a luz do mundo que é Jesus Cristo. Por isso, quando você pensar outra vez, por que foi que Jesus me colocou nesse trabalho tão complicado? Lembre-se, Jesus quer que você faça a diferença nesse lugar, que você seja sal e luz no meio desse mundo tenebroso que nós vivemos, meus irmãos. Agora, é fácil viver desse jeito? É não, porque as trevas não gostam da luz. Porque as pessoas são resistentes a Jesus Cristo. Elas não querem saber da palavra da salvação. Elas não querem dar ouvidos ao Evangelho do Rei. Mas cabe a você e a mim, já que fomos enviados por Jesus, fazermos a diferença nesses locais. Mas há uma segunda advertência aqui, meus irmãos. Versículo 17, agora Jesus vai dizer: e tenham cuidado com os homens. Tenham cuidado com os homens, porque afinal de contas, esses homens, no versículo 16, Jesus disse que são os lobos, homens perigosos, homens maus. Versículo 17 continua dizendo: olha, tenham cuidado com os homens, porque eles levarão vocês aos tribunais, e eles açoitarão vocês nas sinagogas. E esse texto é interessante, meus irmãos, porque Jesus, advertindo os seus discípulos, ele disse: olha, tem muita gente ruim, e tem muita gente que vai querer promover o mal contra vocês, e eles vão levar vocês aos tribunais. Talvez na versão de alguém tenha lá sinédrio, porque as decisões, as causas eram julgadas exatamente no sinédrio, que era o tribunal. Mas existe um entendimento também, meus irmãos, que nas próprias sinagogas também existia um mini sinédrio, um mini tribunal. E aqueles que fossem condenados nesse tribunal, Daniel e Cleide, essas pessoas eram açoitadas, enquanto alguns homens cantavam e louvavam salmos. E Jesus está dizendo: olha, Jesus está mostrando aqui, na verdade, meus irmãos, 3 tipos de homens aqui nesse texto. Versículo 17, ele vai dizer: cuidado com os falsos religiosos. Os discípulos tiveram essa experiência. Vocês lembram, por exemplo, que Pedro foi levado ao sinédrio? Vocês lembram que Paulo também foi confrontado pelos religiosos da sua época? O próprio Senhor Jesus foi confrontado pelos religiosos da sua época. Jesus foi condenado pelo sinédrio. E aí nós olhamos para a nossa realidade. Isso acontece também no nosso tempo. É evidente, em Madeleine e Mandorinha, que acontece também. Quem nunca foi confrontado aqui por alguém que chega lá na sua porta no dia de sábado lá? Vamos falar do Evangelho? Aí quando você fala: vamos falar do Espírito Santo de Deus? Não, o Espírito Santo não. Vamos falar de outra coisa. Ou talvez alguém já tenha visto aqui esses falsos líderes religiosos que pregam heresias, eu até posso radicalizar, mentiras sobre o Evangelho, dizendo coisas que o Evangelho nunca citou. Ou, por exemplo, em nossos dias, quem já viu algum vídeo no YouTube de cristãos que foram levados à morte por radicais islâmicos, e porque não negaram a sua fé em Jesus Cristo, tiveram as suas cabeças cortadas, mas não negaram o Evangelho, mas não negaram a Jesus Cristo, foram levados à morte, mas antes a morte aqui na terra do que a morte eterna. Aí agora Jesus vai falar sobre o segundo tipo de pessoas aqui. Versículo 18, ele vai dizer: e vocês serão levados às autoridades. Pergunta: aqueles discípulos iriam de vontade própria
ser levados às autoridades da sua época, ao rei, ao imperador, aos governadores. Meu irmão, quem é que gosta de ir na presença de uma autoridade que não gosta de você? Eu acredito que ninguém. Paulo foi um desses. Ele foi levado à presença do imperador e de lá ele não saiu vivo. Ele teve a sua cabeça decapitada. O apóstolo Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo. E eu pensei, meus irmãos, que isso nunca fosse acontecer na nossa época. E não é que aconteceu. Quem é que não lembra aqui, Francisco e Mário, durante a pandemia, quando o governador do estado, de todos os estados, os prefeitos das cidades, mandaram fechar as igrejas. E eu fiquei pasmo, Alberto e Helena, eu digo, meu Deus, eu vivi para ver isso aqui. Uma autoridade humana fechando a igreja de Jesus Cristo. E nós sermos impedidos de entrarmos na casa do Pai. E se não fosse pela nossa briga, para que pelo menos os cultos fossem transmitidos online, de dentro das igrejas, nem isso teria sido feito, meus irmãos. Nem isso teria sido feito. E se vocês querem uma notícia, vai piorar. Vai piorar. Na nossa geração nós já vimos isso, mas eu acredito que vai acontecer coisa pior, meus irmãos. Vai acontecer coisa pior. Perseguição muito maior vai vir por aí. E eu quero que os irmãos estejam preparados. Mas Jesus apresenta um terceiro tipo de pessoas aqui. Versículo 21, Diácono, por favor. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Olha para o lugar que Jesus está nos enviando. Olha que mundo é esse que nós estamos vivendo, meus irmãos. Isso já está acontecendo? Faz tempo. O que mais nós observamos são filhos matando pais, pais matando filhos, irmãos matando irmãos. E Jesus está dizendo, olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dessas pessoas. Mas olha, sejam prudentes e sejam simples. Cuidado, sejam ricos em sabedoria, se protejam desse mal. Mas como você viu, Cleide, isso não é coisa nova. Isso é coisa antiga, meus irmãos. Daniel, por favor. Jesus, esqueci. Não. Passou, esqueci a frase. Mais adiante, depois eu me lembro dele. Profeta dos séculos passados, ele já dizia isso. Cuidado, porque isso já iria acontecer. Mais ou menos 800 anos antes de Cristo, um profeta foi levantado por Deus e ele já havia dito isso, que filhos matariam pais e pais matariam filhos. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Já está acontecendo, meus irmãos, e Jesus disse isso há mais ou menos 2000 anos atrás. Imagina como é que não está hoje. E é para esse campo minado, Bia, Mateus, que Jesus está nos enviando. É para esse campo minado que Jesus está dizendo, eu quero que vocês vão cumprir esta missão neste lugar. Neste lugar. Vocês acham que isso é brincadeira? Versículo 22 vai dizer, e vocês serão odiados por todos. A partir do momento que você abrir a sua boca para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas vão fazer assim, ó. Eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu odeio essas palavras de Jesus Cristo que você está me dizendo. Alguém aqui já sofreu ódio por causa do Evangelho de Jesus? Tiago, é bom. Quem é que vai gostar de ser odiado?
Talvez a pergunta que se possa fazer nesse momento, meus irmãos: por que então que eu estou sendo odiado? O versículo 22 responde: é por causa do nome de Jesus. O versículo 18 reforça isso. Jesus está dizendo: por minha causa vocês serão perseguidos, vocês serão odiados. Agora tem uma solução, Marcos e Luzia. Como não ser odiado por todos? Eu já dei essa solução aqui na igreja. Negue a Jesus Cristo. E as pessoas farão assim para você. As pessoas baterão palma para você e dirão: muito bem, você tomou a decisão correta. Quando você negar a Jesus Cristo, o mundo vai amar você. Mas você é odiado pelo mundo. É justamente por causa do Evangelho de Jesus Cristo. É por causa do Evangelho do Rei. E porque você é um discípulo do Rei, as pessoas que odeiam o Rei vão odiar você também. E vão odiar você também. E não duvidem disso. Só existe um jeito, meus irmãos, de não sermos odiados pelo mundo: é se nós negarmos a Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você nessa noite: vale a pena negar Jesus? Sim ou não? Então vale a pena ser perseguido, né? Atos capítulo 5, aqueles discípulos foram presos, os apóstolos foram presos, foram espancados, e quando eles foram libertos da prisão, todos eles saíram comemorando, porque tudo aquilo que eles tinham sofrido era por causa do nome de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, no seu primeiro discurso, no começo do Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados, ou seja, muito felizes serão vocês quando os perseguirem, insultarem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados seremos nós quando por causa do nome de Cristo fomos perseguidos, insultados, injuriados, caluniados, difamados. Se for por causa de Cristo, você pode dar glória a Deus. Porque se você está fazendo a coisa certa, você está incomodando o mundo. Porque esse mundo que odeia Jesus, ele odeia você, desde que você testemunhe que você é um discípulo do Rei e você é um habitante do reino dos céus. Então o mundo vai odiar vocês. Isso é motivo de grande alegria. Isso é motivo de uma bem-aventurança. Se o mundo está odiando você, Mateus, por causa do Evangelho, regozije-se e diga: Senhor, eu estou seguindo a tua vontade, eu estou sendo luz nesse mundo tenebroso. E esse, como discípulo, como missionário nesse mundo, nesse campo minado que eu estou, louvado seja, Senhor, por causa da perseguição. Porque os profetas viveram isso, os apóstolos viveram isso, e Senhor, eu estou sendo digno de ser perseguido por causa do Teu nome. Oh, meus irmãos, isso é fantástico, isso é fantástico. Mas há uma terceira advertência nesse texto, porque, meus irmãos, não basta somente sermos perseguidos, nós estamos nesse campo minado e precisamos pregar o Evangelho. Mas vai ser de qualquer jeito. Jesus simplesmente vai pegar você e vai dizer: ó, te vira sozinho aí. É assim que funciona? Não, não é de todo jeito não. Jesus está com você. Ele está tomando conta de você, Ele está protegendo você. Mas pastor, o que é que eu devo dizer? Como eu devo dizer? O texto nos deixa muito claro. Versículos 19 e 20 de Atos, por favor. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Amém. Então não são palavras da nossa boca, da nossa cabeça.
É o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que nos guia, esse mesmo Espírito Santo que nos conduz, é o mesmo Espírito Santo que utiliza da nossa inteligência, da nossa capacidade e que fala através de nós. Mas então quer dizer, pastor, que eu não preciso me preocupar com nada? É isso que o texto está dizendo. Eu posso fazer então de qualquer jeito? Não. Meus irmãos, sabe quanto tempo mais ou menos? Quanto tempo você gastou, Diácono, para preparar aquela mensagem de quinta-feira? 6 horas. 6 horas para uma mensagem de mais ou menos 30 minutos. Isso quando está acostumado. Porque eu estava conversando com alguns homens da igreja, às vezes uma semana não é suficiente para preparar uma mensagem, não é não, irmão Daniel? Uma semana não foi suficiente para preparar uma mensagem. Mas quer dizer então que eu posso dizer qualquer coisa, pastor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não é desculpa para preguiça. Aliás, Salomão em seus provérbios disse: vai ter com a formiga preguiçoso. Vai aprender com a formiga como é que se trabalha. Para preparar um sermão dá trabalho, meus irmãos. São algumas horas, dependendo do tempo da pregação, dependendo do estudo, às vezes mais de um dia, 2, 3 dias, uma semana de pesquisas, dá trabalho. Mas acontece que você não vai chegar de qualquer jeito. Bia, dá para fazer uma prova de fisiologia sem pelo menos pegar no livro para dar uma lida? Provavelmente, qual é a nota da prova? Sem estudar, gente, não funciona. Mas a partir do momento que você se prepara, a partir do momento que você se capacita, é quando o Espírito Santo usa a sua inteligência, aquilo que você estudou, e Ele vai abrir a sua boca, e aquilo que Ele quer que você diga, você vai dizer. Então, meus irmãos, não é desculpa para nenhum de nós dizer: eu vou fazer de qualquer jeito para Deus, porque Deus entende, eu sou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer, e se não der, aí eu vou pelo Espírito mesmo. Não vai não, porque aí o Espírito Santo, e eu gosto muito de uma frase que Bia usa aqui na igreja: Deus é um Deus de bagunça. Meus irmãos, Deus é um Deus de quê? Ordem e decência. Então não faça para Deus qualquer coisa e de qualquer jeito não, meus irmãos. Faça para Deus o seu melhor. Faça para Deus algo que glorifique o nome dEle. Porque fazer de qualquer jeito o mundo faz. Mas você não é do mundo. Você é do reino. Você é um habitante do reino de Deus. Então não faça para Deus qualquer coisa. Não use a desculpa que não tenho tempo, eu sou muito ocupado. Não. Faça o melhor para Deus. E aí sim você vai perceber que o Espírito Santo vai usar os seus dons e talentos para a glória de Deus. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Fico pensando, o Espírito Santo usando o apóstolo Pedro, esse homem de pouca cultura, de pouco estudo, que era um pescador que vivia do seu trabalho, mas num determinado dia, cheio do Espírito Santo, Marcos e Luzia, Pedro prega e 5.000 homens se convertem naquele momento. Cheio do Espírito Santo, Pedro, poucos recursos acadêmicos, mas quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra, 5.000 almas se rendem a Jesus. Em outro momento, Pedro também está pregando e 3.000 homens entregam sua vida a Cristo, reconhecem Jesus como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, não desprezem o poder do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo todos os dias e busquem a plenitude do Espírito em suas vidas, todos os dias, todos os instantes da sua vida. E você vai ver a obra que o Espírito Santo vai fazer através da sua vida. Mas finalmente, meus irmãos, a última advertência desse texto
é que neste campo minado, nesta missão tão complicada, no meio de homens maus, em todas as áreas da nossa vida tem pessoas complicadas. Mas veja aí o que Jesus vai dizer, versículos 22 e 23. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Perseverança, meus irmãos, é perseverar até o fim. E o fim aqui é o fim mesmo. Aqueles que perseverarem, e somente aqueles que perseverarem, é que serão salvos. Somente esses que resistirem até o fim. Mas a pergunta que nós precisamos fazer: como é que eu consigo ter essa perseverança em minha vida? Vitor, Diego, como é que eu persevero até o fim? Lembre-se, nunca vai ser pela força do nosso braço, nunca vai ser pela nossa disposição. Os irmãos que estavam aqui pela manhã, hoje, nós vimos que quando Deus fez uma aliança com Noé, Ele disse, o símbolo da aliança de Deus com Noé era o que mesmo? O arco. Mas esse arco, ele estava apontando para baixo ou para cima? Para cima, sabe por quê? Porque quem se responsabiliza pela aliança é o próprio Deus. Porque Ele sabe que nós homens somos falhos, somos fracos, e que em algum momento nós quebraríamos, como quebramos a aliança com Deus. É por isso que essa perseverança que nós precisamos ter também não vem de nós, vem do próprio Deus. É Ele quem nos mantém firmes no caminho, é Ele quem nos põe de pé nos momentos complicados. É esse mesmo Deus que quando nós tropeçamos, Ele nos estende a mão para nos colocar de pé novamente. E esse mesmo Deus está dizendo, perseverem até o fim, fiquem firmes, não esmoreçam, permaneçam na batalha. Tem perseguição? Tem tribulação? Tem. Mas se você perseverar até o fim, você será salvo. Aí você será salvo. É por isso que não é pela nossa força nem pelo nosso mérito, mas é sempre pela força do próprio Deus. Eu acho isso tão fantástico, meus irmãos. Olhando para vários homens na história da igreja, vejam, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, que mesmo com tanta perseguição, e Paulo podia dizer isso com a boca cheia, foi açoitado, chicoteado, apedrejado, passou por vários naufrágios, foi preso, teve sua mão mordida por uma serpente, mas ainda assim ele disse, todas as marcas que eu carrego em meu corpo são, no final das contas, para que o Evangelho seja proclamado. Paulo tinha esse discernimento, meus irmãos. Aí eu fico pensando, mas pastor, dizer isso para um apóstolo que tinha autoridade e poder é fácil. Lembrem-se, por exemplo, quem já leu aqui o livro O Peregrino? É o segundo livro mais lido do mundo depois da Bíblia Sagrada. E sabe quando foi que esse homem escreveu esse livro? Quando ele estava preso. E sabe por que ele estava preso? Porque ele estava pregando o Evangelho. Século 17, prenderam John Bunyan e disseram, não pregue mais a Jesus Cristo. Ele disse, se me soltar eu prego. Soltaram a primeira vez, o que foi que ele foi fazer? Pregou o Evangelho. E prenderam-no de novo. E agora, como ele passou mais tempo preso, ele disse, me arruma pelo menos uma canetinha e papel para escrever aqui. E foi assim que ele escreveu o livro Peregrino. Um livro tão lindo. E eu sugiro você, se você não gosta tanto de leitura, assista o filme. Tem disponível aí, dublado em português. Dá uma pesquisada, vai lá. Você que tem esses canais de streaming aí, pesquisa lá, é um bom filme para se assistir.
Ou então, meus irmãos, eu disse há um tempo atrás sobre um certo pai da igreja chamado Policarpo. Ele foi bispo na cidade de Esmirna, ano 155 depois de Cristo. E naquele momento, todos aqueles que não se dobravam diante do imperador e não diziam que o imperador era o próprio Senhor, esses seriam mortos. E esse homem, com 86 anos, Vitor, Diego, Francisco, Mari, ele disse: só existe um Senhor e o nome dele é Cristo. E ele perseverou, ele disse: eu não nego o meu Senhor, porque durante os 86 anos da minha vida, Ele tem me sustentado em todos os momentos, e não vai ser hoje por causa do imperador romano que eu vou negar ao meu Deus. Então naquele momento, aquele homem, aquele senhor de 80 e alguns anos, foi levado à morte, e fizeram um círculo de fogo, e aquele fogo não consumia o corpo de Policarpo. Mandaram aumentar aquele fogo, e assim, mesmo assim, aquele fogo não consumia o corpo dele totalmente. Até que um dia, naquele momento, um soldado matou Policarpo à espada, mas ele não negou a Jesus Cristo. E o que dizer, meus irmãos, de John Hus, chamado o Ganso, que não negou a sua fé e foi levado à morte, foi morto, queimado vivo. Mas naquele momento ele disse: olha, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a pouco vai vir um cisne, que esses vocês não vão conseguir matar. E 100 anos depois da morte de John Hus, surgiu ali um certo homem chamado, como é o nome dele? Você lembra? Martinho Lutero. E o próprio Martinho Lutero disse que aquelas palavras de John Hus estavam voltadas, direcionadas para Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi outro que perseverou e que não negou a sua fé e que permaneceu firme, mesmo diante de lutas, de perseguições. Portanto, o que eu quero dizer para você e para mim nessa noite, meus irmãos: não negue a sua fé, persevere diante das lutas. Mas o meu trabalho está difícil, pastor. Persevere. Mas a minha família não quer ouvir de Cristo. Continue falando. A minha casa está complicada, pastor. Dobra teus joelhos. Consagre a tua família a Cristo. Consagre o seu casamento, os seus filhos, o seu lar a Jesus Cristo. Persevere em oração. Continue intercedendo pela sua igreja, para que o amor de Deus continue sendo derramado e para que esta mensagem continue sendo pregada para todo aquele que precisa ouvir. Jesus termina, meus irmãos, porque Jesus nunca escondeu nada dos seus discípulos. E ele finaliza no versículo 23 dizendo: olha, e vocês não conseguirão percorrer todas as cidades até que o Filho do Homem volte. E é um texto difícil, mas ao mesmo tempo, pela fé nós entendemos que Jesus voltará antes que todas as cidades sejam percorridas. É bem verdade, meus irmãos, que Jesus prometeu que voltará, não voltaria, mas Jesus voltará e resgatará a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, Jesus deixou uma missão para você e para mim. Mateus capítulo 24, verso 14, Daniel, por favor. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, e todas as pessoas saberão que existe um rei acima de todos os reis. E todo mundo vai saber que existe um Senhor dos senhores. E todo mundo precisa saber que só existe um rei verdadeiro e um reino, o reino dos céus. Mas pastor, e aquelas pessoas que ainda não querem ouvir? E para mim que estou em missão, pastor, que estou passando aí, estou cortando um dobrado. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele disse: aquele que começou a boa obra em vós,
Ele é poderoso para cumpri-la até a volta de Cristo. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Se Deus prometeu alguma coisa na sua vida, Ele vai cumprir. Não porque você merece, mas porque Deus é Deus. E Ele zela em cumprir com a sua palavra. Se existe ainda alguém que precisa ouvir essa mensagem do Evangelho, Deus está levantando você nessa noite e diz: olha, meu filho, essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. Vai ter dificuldades? Vai. Você vai ser enviado como ovelha no meio dos lobos? Sim. Mas seja prudente como as serpentes, seja puro como as pombas, cuidado com os homens, mas seja cheio do Espírito Santo, para que através da sua vida pessoas sejam impactadas por esse Evangelho. E no final das contas, antes que Jesus volte, muitas almas terão se rendido a Jesus Cristo, talvez através da sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto a equipe de louvor se organiza, enquanto os elementos da ceia serão passados para você que pode cear, avalie a sua vida, faça como Paulo nos sugestionou, nos ordenou, na verdade. Veja como é que está a sua vida. Será que você está cheio do Espírito Santo? Será que você tem tomado para si essa missão de pregar esse Evangelho do Reino? Será que você tem agido com prudência e simplicidade, como a serpente e a pomba? Se isso ainda não aconteceu, nesse momento, peça ao Senhor: Senhor, que eu seja cheio do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor me use como instrumento, que o Senhor me dê sabedoria e simplicidade para pregar o teu Evangelho, que o teu Santo Espírito use aquilo que eu aprendi e que a minha boca seja tomada pelas tuas palavras, Senhor.